Preparando o Domingo. Alô você que participa conosco do encontro Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André, nós vamos juntos refletir os textos desse 26º domingo do tempo comum. Então prepare o seu coração, prepare a sua vida para aquilo que Deus tem para te falar. Vamos invocar o Espírito Santo e com esta oração abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura desta liturgia é do livro do profeta Ezequiel. Assim diz o Senhor: Vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi vós da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. E aqui a gente vê o profeta diante de uma polêmica, afinal, quando ele inicia a sua profecia, fala daquilo que se dizia, a conduta do Senhor não é correta. E a gente pode bem imaginar, afinal, quando alguém se queixa assim de Deus, é porque provavelmente se sente injustiçado. Deus não faz justiça às minhas boas ações, não me devolve com bênçãos, com bens, aquilo que eu pratico, aquilo que eu faço de bom. Isto é, nós muitas vezes nos sentimos assim no direito de determinar como deve ser a conduta do Senhor. E é de verdade aquilo que o profeta vai rebater, dizendo, não seria, na verdade, a vossa conduta que não é correta? Porque aqui o profeta está nos recordando algo que é fundamental quando se trata daquilo que dizemos pela fé. Não basta, portanto, aderir a uma religião, aderir a uma moral, a uma vivência, se isso não traduz no dia a dia em atos concretos. É aquilo que o profeta diz quando, se alguém que passou a sua vida agindo de maneira pecaminosa, errada, injusta, maldosa, e de repente se arrepende, este arrependimento lhe valerá como uma esponja que haverá de apagar todo o mal que praticou antes, porque o Senhor olha para o futuro, para a frente. Deus olha para aquilo que somos capazes de realizar, para o nosso potencial. Portanto, o passado é algo com o qual a gente precisa se reconciliar para andar adiante, mas ele não será suficiente para nos fazer ser aquilo que somos chamados a ser, filhos de Deus, amados do Senhor, isto é, aqueles que são capazes de conduzir a sua vida segundo aquilo que compreenderam ser a razão de Deus nos amar, porque nos chamou de irmãos, de filhos, melhor dizendo. Nós nos chamamos irmãos porque temos Deus como Pai. Então, nesse sentido, é a nossa prática cotidiana que, de fato, vai determinar aquilo que realmente somos, aquilo que realmente fazemos da fé que praticamos. Daí que a gente pode entender que o povo de Israel acredita que a conduta do Senhor não é correta porque eles acreditavam ter recebido uma promessa, acreditavam, portanto, que Deus haveria de ser coerente com a promessa que fez, independente da conduta de cada um. E o profeta aqui nos recorda, Deus sim será coerente, mas será coerente com a conduta. Isto é, se alguém fizer o mal, deverá então receber as consequências dele. E se alguém faz o bem, poderá contar com a misericórdia, porque Deus olha apenas para o futuro, para aquilo que cada um de nós é capaz de construir. Por isso, a gente pode bem entender que na misericórdia, Deus não fica remoendo os nossos pecados, não quer saber os detalhes de como foi, de como não foi. Ele quer saber o que é que você quer fazer agora. Como é que o teu coração agora se dispõe a andar daqui para frente. Esse andar para adiante é aquilo que importa na vida de cada um de nós, quando a gente decide fazer uma reforma no nosso modo de ser. Porque Deus nos acolhe como somos. E, claro, aquilo que foi o nosso passado continua na nossa história, marca a nossa vivência,
mas ele não determinará aquilo que seremos, porque Deus haverá de nos dar a vida, ainda que tenhamos praticado o mal, desde que a gente decida-se concretamente a agir de modo diferente. É assim então que a gente vê o Salmo 24, que diz assim: recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. É um convite, um chamado para que Deus possa não olhar para o passado, mas ter ternura e compaixão por aquilo que nós somos hoje, pelo nosso desejo sincero de, de agora por diante, agir de maneira diferente, de maneira nova. Por isso, invocamos a misericórdia e a compaixão de Deus, porque sabemos que Ele é bom e generoso bastante para nos tomar pela mão e dizer: vai adiante, não importa o que você já fez, o que importa é o que agora você está disposto a fazer. É nesse sentido, então, que a gente percebe que a nossa fé é um convite, não é nunca uma imposição ou um recalcar dos pecados, um sentimento de culpa que fica ali remoendo. Não, isso não faz parte da fé. Quem vive assim vive uma fé doentia, precisaria se recuperar, e quem sabe se não será o sacramento da confissão ali recuperar, quem sabe um tratamento mais longo, que implica também uma revisão da nossa consciência, do nosso inconsciente, das nossas ações repetitivas, para que a gente possa se libertar de certas ideias que não tem a ver com a religião, mas nós acabamos usando ou encontrando na religião um esconderijo, para que ali a gente pudesse, quem sabe, se justificar diante de nossas culpas. Veja como, então, a verdadeira religião não remói as nossas culpas, mas, ao contrário, nos lança para adiante. É isso que Deus quer que a gente seja, não é? Pessoas lançadas para adiante, para que o projeto, nessa projeção de Deus, possa se realizar em nós. É assim que São Paulo, então, nos oferece o exemplo de Cristo. E ele começa essa passagem belíssima do capítulo 2 de Filipenses. Todos nós deveríamos conhecer o capítulo 2 de Filipenses. É uma delícia ler isso que eu vou ler agora para você, e você vai poder acompanhar depois na sua Bíblia. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai à mesma coisa, unidos no mesmo amor. Vivei em harmonia, procurando a unidade. Não façais por competição ou vanglória, mas com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Gente, só aqui já seria um trecho para a gente curar o nosso narcisismo, né? Que a gente chama esse egoísmo, essa vontade da gente olhar só para o próprio umbigo, nunca perceber na ternura, na compaixão, no mútuo amor, tudo aquilo que dá sentido, engrandece a nossa vida. Só esse trecho já valeria para nós a leitura desta semana, mas a liturgia nos acrescenta algo mais, porque nos dá um modelo. Em função de quem nós podemos agir assim? Graças a quem podemos ter esperança de que agindo assim encontraremos a felicidade? Apesar de tantas vezes nos decepcionarmos, nos frustrarmos por termos agido assim, em vez de ter recebido o amor, recebemos o contrário, quem sabe até o desprezo. Olha o que ele nos diz em seguida, portanto. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e embaixo da terra. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha aqui no belíssimo São Paulo nos presenteia, nos dando como modelo, porque afinal Cristo poderia exercer sobre nós uma tirania, afinal Filho de Deus, quem poderia vencê-lo, quem poderia, digamos, detê-lo? Jesus poderia ter vindo com grande poder, como muitos da sua época esperavam que ele agisse como Messias, e ele vem com a mansidão de um cordeiro, não impõe, não empurra a porta, não quebra a cana rachada, apresenta-se com ternura e compaixão, um modelo para cada um de nós, mesmo sabendo que, como Jesus, a ternura e compaixão não lhe poupou a morte. Por isso não podemos nos intimidar, devemos agir conforme o nosso coração nos pede, que é aquilo que a Sagrada Escritura nos inspira. Que o Senhor Jesus possa ter para nós esse modelo de humildade e de grande convicção no valor do amor. Aleluia, 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 aleluia,
Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino dos céus. Porque João veio até vós no caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. O evangelho que acabamos de escutar é uma das 3 controvérsias que o Evangelho de Mateus nos oferece a partir do capítulo 21. Controvérsia que significa um embate entre Jesus e os líderes do seu tempo. Aqui se apresentam os sacerdotes e anciãos do povo. E Jesus responde aos questionamentos que eles fazem, especialmente aquele que vem antes desse: qual é a autoridade de Jesus, de onde vem a sua autoridade. E Jesus disse: se vocês responderem de onde vem a autoridade de João, eu digo de onde vem a minha. Como eles não sabem o que responder, ou não têm a coragem de admitir aquilo que eles pensam, Jesus então oferece a eles uma parábola. E é a parábola de um homem que tinha 2 filhos. Um que disse sim, outro que disse não a um pedido que ele faz. Porém, o que disse sim fez, o que disse não, não fez. É a clássica história que cada um de nós conhece em todas as nossas famílias, não é? Tem sempre o filho adulador que faz tudo, diz tudo o que vai fazer, mas depois não faz. E tem sempre aquele filho que parece ser rebelde, mas no fundo é o que faz tudo. E se esse caso de família, esse caso doméstico é tomado por Jesus para explicitar a relação de pai e filho, relacionando-se com Deus, que é pai, e com os seus filhos, a gente é chamado, portanto, a identificar, no momento em que Jesus fala, a quem ele está se referindo. Fica claro que são os sacerdotes e anciãos do povo, aquele que diz sim, mas depois na prática nega aquele chamado que Deus lhes faz. E o critério que Jesus usa é exatamente o de João Batista. Isto é, se vocês, portanto, não se converteram com o discurso, com o convite à conversão de João Batista, muito menos vão se converter com o meu. Isto é, não adianta eu lhes falar nada, porque nem João Batista, que veio como ele veio, morando no deserto, fazendo, portanto, as suas pregações, e tantas prostitutas e publicanos se converteram à pregação de João Batista, se esses homens foram mais vulneráveis ou foram mais sensíveis à pregação de João Batista e se converteram, muito menos serão os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo que irão aceitar o chamado que Jesus lhes faz de confiar nas suas palavras ou de dar ouvidos ao seu convite a uma vivência mais autêntica da fé, da religião. Então temos aqui um convite que Jesus faz a todos nós a perceber que entre o que dizemos e o que fazemos pode ter uma distância muito grande. Não adianta a gente louvar a Deus na igreja, nas missas, no culto, na oração pessoal, se depois diante do irmão esquecemos tudo isso. Não adianta nada, quem sabe, ostentar uma camisa que fala de Jesus Cristo, um crucifixo no pescoço, se nos falta a ternura e compaixão de Deus. Portanto, são as nossas práticas cotidianas que são capazes de anunciar realmente aquilo que somos. Aquilo que ostentamos pode talvez muito mais depor contra nós, porque nem sempre estaremos à altura daquilo que ostentamos como cristãos. E aí tem o convite, não é? A perceber que entre o sim e o não que cada um de nós vai dando a Deus no cotidiano, existe a realidade da vida, aquela necessidade que temos de fazer coerente o que o nosso coração diz, o que a nossa boca proclama, com aquilo que nós fazemos de fato. Não é verdade que é fácil fazer isso, porque afinal, conhecer o caminho da justiça, como Jesus diz aqui, que João veio até vós no caminho de justiça, não é fácil. O caminho de justiça é uma frase que nos recorda o livro da sabedoria, portanto nos fala de um saber viver, de como é que nós vivemos realmente. Não é simples na religião encontrarmos sempre o caminho da justiça, é uma busca constante, mas é preciso manter-se atento para que nós não venhamos a trair as nossas palavras. Ao dizer que louvamos a Deus,
não levamos em conta a vida das pessoas, as necessidades de cada um, a realidade social do nosso tempo cultural, que exige respostas talvez mais criativas do que apenas aquelas que a gente repete, porque acredita que desta forma somos fiéis. Não é assim que se dá a fidelidade a Deus, mas é uma capacidade de ter um olhar aberto para o mundo, para a realidade, e ali sim buscar entender como Jesus estaria hoje reagindo a essas e essas situações. Qual seria a sua palavra desafiadora, como foram essas palavras que lemos nos evangelhos de hoje? Isso tudo faz a gente perceber que ser cristão envolve uma atitude muito mais do que propriamente uma proclamação de palavras, que seja elas no culto, seja ela, quem sabe, do modo como ostentamos a nossa fé. Que o Senhor nos ajude, a descobrir esta coerência interior tão difícil, mas tão necessária. Ajuda-nos, Senhor, a buscar a conversão por uma adequação cada vez maior da nossa vida àquilo que proclamamos pela fé. Que a Tua misericórdia, a Tua ternura nos inspire também a agir com misericórdia e ternura com todos aqueles que neste mundo buscam também o caminho da justiça, cada um, quem sabe, ao seu modo, ao seu jeito, da maneira como é capaz de compreender a justiça, a verdade, o bem comum, mas que todos, buscando este mesmo valor, possamos nos encontrar naquilo que é a Tua vontade. Que nossas ações sejam sim, que as nossas ações sejam sim ao Teu amor por nós, a tudo aquilo que já nos destes, tudo aquilo que já recebemos de Ti. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica! Muitas vezes os nossos preconceitos são frutos da nossa ignorância. Somos intolerantes porque compreendemos mal aquele que está diante de nós com atitudes que parecem diferentes demais para que a gente possa compreendê-las. A dica da semana é: escolha aquela realidade com a qual você tem mais dificuldade de lidar, seja por intolerância, seja por preconceito, seja porque realmente nunca se dedicou a compreender. Busque abrir o seu horizonte, seja mais generoso, tolerante. Ternura e compaixão faz parte do maior testemunho que um cristão deve dar na sua vida cotidiana, mas o conhecimento do outro nos ajuda a amar mais. Fica a dica então da semana. Preparando o domingo.